Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Quantos têm um exemplar da Bíblia, por gentileza, levante ela assim. Deixa ela levantada. Este é o livro que transforma a vida do ser humano. Já que você está com a Bíblia em mãos, localize, por gentileza, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 15, e também Mateus, no capítulo 4, e o versículo de número 1. Enquanto você busca o texto para a nossa leitura, dou louvores a Deus pela oportunidade de cultuar com os irmãos, retornar à cidade de Guarapuava. Servir a igreja em Guarapuava é sempre uma honra, um privilégio. Servir o MAD-CG é uma honra dobrada. Fica aqui a minha palavra de gratidão a Deus, ao pastor Antônio Domingos, por mais uma vez nos recepcionar de uma forma tão especial. Todas as vezes que eu vejo o pastor Antônio, ele está mais novo. O senhor está tomando chá de rejuvenescimento, pastor? Além de mais novo, também mais bonito, né? Pensa num homem elegante. Sempre foi? O senhor está tomando Lindol, né, meu pastor? Uma alegria. Muito obrigado pela recepção. Saudando o senhor, saúdo toda a diretoria da Igreja Assembleia de Deus em Guarapuava, que está aí em volta do senhor. Muito obrigado ao pastor de jovens do campo de Guarapuava, meu amigo pessoal, Samuel. Eu não vou falar o Scherter, vou ficar só no Venâncio, né? Samuel Venâncio, obrigado pela confiança, por mais uma vez se lembrar de nós e acreditar no depósito que Deus tem feito na gente. A minha admiração, o meu respeito por tua vida. Um excelente amigo, um excelente profissional, um excelente homem de Deus. Muito obrigado, tá? Estou ladeado de amigos, Alan, Jean Brunholo, feliz em estar revendo um grande amigo. Quando eu cheguei em Curitiba no ano de 2011, o Jaidson já era e continua sendo, pastor Jaidson, uma referência de pregador no estado do Paraná. E agora ele está em um projeto novo, e que Deus continue sendo contigo da mesma forma como tem sido no seu ministério durante esses anos. Deus abençoe. Quero deixar saudações aqui a Rosângela, também, que está neste projeto eleitoral. E eu aprendi que crente vota em crente. E se tem um crente que está na nossa cidade concorrendo a uma cadeira, por que não dar esse voto de confiança à serva do Senhor, que quer lutar pelas nossas causas? Mas isso é trabalho do pastor Antônio Domingos, né? E eu faço-me acompanhado da minha melhor companhia, que é a minha esposa, Giane, é a minha base. Tudo que eu vivo em Deus é por causa dela. E eu sempre digo que sou o alvo de muitos milagres da parte de Deus. Dentre tantos está o milagre do matrimônio. Não foi fácil, mas eu casei, porque Deus faz coisas milagrosas, não é? Quantos solteiros tem aqui? Levante a mão. Só os solteiros, levanta a mão. Isso, deixa a mão levantada, lá em cima. Levanta isso, só os solteiros. Isso. Porque se eu casei, tu também casarás. Ainda que seja um dia antes do arrebatamento da igreja, o milagre acontece na tua vida também. Eu vi o povo de Cantagalo ali dando glória a Deus mais alto do que todo mundo. Não é desespero, é sede de vitória. Vai acontecer. Capítulo 3, versículos 15, 16 e 17. Depois os irmãos podem nos ajudar em nossos projetos. Hoje existe uma ferramenta no YouTube e um projeto que muitas pessoas estão aderindo. Tem até o maior podcast hoje do Brasil, conhecido como Flow. E parece que nós cristãos sempre andamos um pouquinho atrasado, né? E no Paraná nós temos o maior podcast hoje, conhecido como Eu Acredito Podcast. Você pode entrar lá depois, ver os nossos conteúdos. Existem muitos conteúdos direcionados para jovens. A propósito, o pastor Jaidson esteve lá. Eu quero ter o privilégio de receber o pastor Antônio Domingos para compartilhar com a gente as suas
vastas experiências. Depois você entra, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like maroto. É isso, né? Está escrito assim, capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. Diga comigo, os céus se abriram. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Diga comigo, o Espírito Santo desceu. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Diga comigo mais uma vez, o Pai falou. Capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tome o seu assento, me presta a sua atenção, para que possamos compreender e entender o que Deus tem para falar com a gente. Nós lemos alguns versículos que falam a respeito de um dos mais fascinantes episódios do Evangelho de Jesus Cristo. Fala sobre o aparecer de Jesus no cenário bíblico, depois de 18 anos em que ele estava no anonimato. Todos nós somos sabedores que quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele ficou perdido em uma festa. Depois de muitas tentativas de achá-lo fracassada, José o encontra. E ao encontrá-lo, direcionado pelo Espírito Santo, ele pega a sua esposa Maria e também o seu filho Jesus e vai para uma pequenina cidade, nas cercanias da Galileia. Sim, a desprezada Nazaré. Cidade essa que foi até questionada por um dos discípulos de Jesus. Quando Jesus foi apresentado para ele, Natanael questionou: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi lá nesta cidade que Jesus Cristo cresceu, viveu. E há um detalhe interessante: depois que ele vai para essa cidade, a Bíblia nos oculta a sua história. Nesse período de 18 anos em que ele fica no anonimato, escondido do cenário bíblico, nós não sabemos como foi a adolescência de Jesus, não sabemos quais cursos ele cursou ou se faculdade ele fez. A única coisa que sabemos sobre Jesus neste período em que ele fica oculto é que ele se profissionaliza em uma profissão muito antiga, seguindo o exemplo do seu pai, que era carpinteiro. Jesus aprende a arte da carpintaria e carpinteiro se torna. Apenas a título de curiosidade, e é por causa da sua profissão que ele ganha uma das apelidos na época. Até porque pessoas de diversas localidades se reuniam em multidão para querer estar com Jesus. Mas poucos de fato conheciam a sua verdadeira identidade e poucos também conheciam o seu nome. Por este motivo, Jesus ganha alguns apelidos. Dentre tantas está a apelido de carpinteiro milagreiro da cidade de Nazaré. Pois bem, ele volta a aparecer no cenário bíblico aqui no capítulo de número 3, não mais como um adolescente, também não aparece na condição de um jovem. Ele é um homem com 30 anos de idade, um homem maduro, um homem com um currículo de vida, um homem com uma profissão e, acima de tudo, uma missão. Missão essa que seria árdua, espinhosa e dolorida, mas era necessário Jesus efetuar esta missão com sucesso, porque através desta missão bem-sucedida, ele revelaria o amor do Pai para com a humanidade. E quem fala a respeito dessa missão é o próprio Jesus Cristo, e quem escreve é João no capítulo de número 3 e o versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo de número 3, Jesus aparece em um lugar estratégico,
ele aparece na Judéia. Diga comigo em alto e bom som: Judéia. Ele aparece na Judéia, no deserto, junto ao rio Jordão. Porque lá no deserto da Judéia, junto ao rio Jordão, existia um culto, um ponto de pregação, dirigido pelo seu primo, João Batista. Que aqui para nós, João Batista parece ser um pouco descabeçado das ideias. Primeiro, não se veste como a moda da época dizia que era para ele se vestir, preferindo ele se vestir de uma roupagem estranha feita de couros de camelo. Ele também não se alimentava conforme a cultura alimentícia dos judeus pedia para ele se alimentar, preferindo ele se alimentar de mel, gafanhotos silvestres que ele encontrava em meio ao deserto da Judéia. E outros sim, tendo como opção de ponto de pregação, de ponto de profecia, ou de dirigir culto às sinagogas, o próprio templo, ou as praças públicas, como faziam os profetas do Antigo Testamento, João Batista decide ir pregar lá no deserto. Um lugar não aconchegante, não confortável de se estar, um lugar onde as pessoas evitavam de ir, evitava de passar. Mas quando a fama de João corre por todo Israel, como a voz que clama em meio ao deserto, as pessoas abrem mão dos seus lugares confortáveis e aconchegantes, abrem mão de estarem nas sinagogas, de estarem nos templos, e vão diretamente para o deserto ouvir João. Quando este povo chega até o deserto para ouvir João, existe um outro porém. A mensagem que João pregava não era uma mensagem agradável de se ouvir, até porque era uma mensagem de confronto, uma mensagem confrontadora que levava o povo ao juízo e ao arrependimento. E é nesse contexto aqui que nós percebemos que a cada dia que João realizava o culto no deserto, mais a multidão aumentava, mais o povo vinha para querer ouvir João. Mesmo sendo diferente, se vestindo estranho, mesmo se alimentando de forma estranha, mesmo a mensagem sendo pesada e confrontadora, a multidão queria ouvir João pregar e profetizar. Detalhe: João está sendo usado por Deus para interromper um silêncio de mais de 400 anos, em que Deus não levantava profeta, em que Deus não se comunicava com o povo, e que não se levantava alguém dizendo: assim diz o Senhor. O deserto não era confortável, o deserto não era aconchegante, não era um lugar legal para se estar, mas valia a pena abrir mão do que fosse, valia a pena deixar o que fosse necessário, porque quando chegavam lá no deserto, depois de 400 anos, existia um maluco dizendo: assim diz o Senhor. Este culto era bom, até porque atraía a multidão. Só que nesse dia, do capítulo de número 3, o culto vai ser diferente. Se o culto já era bom, sem a presença perceptível, visível de Jesus, imagine o dia em que Jesus decide honrar o culto com a sua presença física, com a sua presença real, com sua presença perceptível. E para você compreender um pouquinho melhor de como foi aquele culto, eu gostaria que você montasse um cenário comigo. Eu sei que a sua mente é fértil e você consegue usar agora a área da sua imaginação. Então eu peço, por gentileza, me ajude. Faça deste altar, deste púlpito ou deste palco aqui agora como um deserto. Deserto. Do lado de cá existe uma multidão que está com os olhos fixos em João, para não perder nada do que Deus fazia através dele. Essa multidão, além de estar com os olhos fixos naquele profeta, estar com os ouvidos aguçados, para não deixar de ouvir nada do que Deus falava através dele. Toda atenção era pouca em João, repito,
porque ninguém era bobo de sair do seu lugar confortável, aconchegante, e ir para o deserto, um lugar não bom de se estar, para perder aquilo que Deus fazia e deixar de ouvir o que Deus falava através do profeta. Do lado de cá está João Batista, além das águas do Rio Jordão, virado para aquela multidão e pregando, dizendo: o machado está posto, a árvore que não der fruto vai ser cortada pela raiz e vai ser lançada no fogo. Mas vocês que abriram mão dos seus lugares confortáveis e aconchegantes, eu dou uma chance para vocês produzir frutos dignos de arrependimento. Raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Se ofereçam agora para ser batizados nas águas do Rio Jordão, e assim vocês estarão livres da condenação que está por vir. Vem aqui, sua cobra coral, ser batizado no Rio Jordão. Vem aqui, sua jararaca, ser batizado no Rio Jordão. Vem aqui, sua surucucu, ser batizado no Rio Jordão. Vem aqui, sua cascavel, porque quando você se levantar das águas, você vai ser transformado em uma ovelha. E quanto mais João pregava, mais o povo vibrava e se oferecia para ser batizado. Mas nesse dia, enquanto João pregava, Jesus aparece no cenário. Ele vai passando pela multidão, passa por um, passa por outro, até romper toda a multidão. João, que estava pregando, com os olhos fixados no povo, ao seu olhar localizar Jesus, ele fixa o olhar em Jesus. A sua voz fica embargada, o seu corpo fica trêmulo, e com dificuldade de continuar a sua mensagem, João se cala. A multidão que estava de olho em João, ao perceber que ele está tomando uma atitude totalmente atípica, tira o olhar de João e começa a olhar na direção em que João estava olhando. O ápice do capítulo de número 3 é esse: uma multidão e o profeta da época de olho em alguém no meio deles. A multidão desconhecia quem era aquele alguém, mas João sabia que aquele não era simplesmente o seu primo. Há um momento de silêncio, como se fosse este. O silêncio é interrompido mediante a pergunta de algum curioso, que eu quero crer que foi um dos discípulos de João, que diz: mestre, o que é que aconteceu? Nunca vimos tomar tal atitude durante esses dias que o Senhor tem pregado aqui no deserto. Quem é este do qual o Senhor está com os olhos fixados nele e fez com que todos nós olhássemos para ele também? João rompe as dificuldades da barreira da sua fala e começa a dizer: é que acaba de chegar em nosso meio aquele dos quais eu vos tenho anunciado todos esses dias. A propósito, há um tempo atrás vocês me confundiram com ele, apontando para mim e me declarando como Messias. Mas quem chegou aqui é aquele dos quais eu disse a vocês que o importante é que ele cresça e que eu diminua. Ele é aquele do qual eu não sou digno de curvar-me e desatar as correias das suas sandálias. Quem é ele, João? Quem é ele, João? Ele é aquele dos quais eu vos anunciei que eu estou batizando nas águas do Rio Jordão para o arrependimento. Mas este é o batizador com o Espírito Santo e com fogo daqui a alguns dias. Quem é ele, João? Quem é ele, João? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem conhecia as profecias já estava questionando: João, será este o Messias? Sim, este é aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías, que disse que de uma virgem ele nasceria, e que seu principado sobre nós estaria, e que o seu nome seria chamado de maravilhoso.
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco está. Imagine este culto. Neste culto aconteceram 3 manifestações sobrenaturais que deveriam acontecer em todo culto que Jesus estivesse presente. O que aconteceu nesse culto aqui deveria acontecer em todos os cultos em que Jesus estivesse no meio. O que aconteceu aqui deveria acontecer quando houvesse uma multidão, ou se não houvesse a tal da multidão. Até porque a multidão não é tão importante. Se tiver 2, se tiver 3 e Jesus estiver no meio, coisas maravilhosas acontecem. O que aconteceu nesse culto deveria acontecer quando há um pregador renomado, ou se não há o tal do pregador renomado. Até porque o pregador não é tão importante. O importante é a presença de Jesus, que dá inspiração para a mensagem do pregador. O que aconteceu nesse culto deveria acontecer quando há um cantor famoso, ou se não há o tal do cantor famoso. Até porque o cantor não é tão importante assim. O importante é a presença de Jesus, que recebe a adoração do cantor, que recebe a adoração de toda a igreja. O que aconteceu nesse culto é um exemplo do que deve acontecer em todo culto que Jesus estiver presente. Você já participou de um culto em que Jesus está ausente? O fraco continua fraco, o caído continua caído, o doente continua doente, o perturbado continua perturbado, o desesperançoso continua desesperançoso, o frio continua frio, o paralítico continua paralítico, o anêmico espiritual continua anêmico espiritual. Mas em um culto em que Jesus está presente, o cenário muda. O fraco é fortalecido, o caído é colocado de pé, o desanimado recebe ânimo, o desmotivado recebe motivação, o entristecido recebe alegria, o perturbado recebe paz, o desesperançoso recebe esperança, e até os mortos, para a glória de Deus, recebe vida. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus já está presente aqui neste culto. E nós sairemos daqui transformados, acreditando que Deus tem coisas maiores para nós. Quando findar este congresso, não é pelas celebridades que aqui estarão, não são pelos convidados que aqui chegarão. Nós sairemos daqui transformados e cheios de Deus, simplesmente porque antes de nós marcarmos a data desse evento, Jesus estava dizendo: eu estarei lá. Levante uma das suas mãos, por gentileza. Só quem acredita que Ele já está nesse culto. Por 30 segundos, libera uma palavra de adoração para Ele. Porque é para Ele, por Ele e para Ele todas as coisas. Só se você está com a sua fé, com a sua ansiedade, sua expectativa colocada nele, por 30 segundos, vem. Se você tem glória, dê glória. Eu vou deixar você adorar. Oh glória! Oh glória! Jesus se oferece para ser batizado por João. João tenta resistir. Depois da insistência de Jesus, ele é batizado. E aí a Bíblia diz: quando ele sai das águas, a primeira coisa que acontece é: os céus se abrem. Diga comigo: os céus se abriram. Porque em todo culto em que Jesus está presente, de fato, os céus se abrem. E na Bíblia, céus abertos fala a respeito de manifestação da glória de Deus. Todas as vezes que os céus se abriram, fora Deus manifestando e com interesse de revelar a sua glória para alguém. No Antigo Testamento, Isaías, ele vai contar a sua experiência do encontro que ele teve com Deus. E ele vai dizer: foi no ano em que morreu o rei Uzias.
eu estava dentro do templo, mas de repente eu vi o Senhor em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Mas eu vi por volta dele serafins, cada um com 6 asas. Com 2 eles cobriam os rostos, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles voavam. E eu pude ouvir um cântico celestial, porque todos estes seres angelicais se viravam para quem estava no trono e começava a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Lá no rio Quebar está o profeta Ezequiel no exilado, juntamente com os cativos na Babilônia. Mas ele vai para o rio Quebar, e é lá no rio Quebar que ele olha para o céu, e de repente ele vê rodas de fogo. Ele vê seres angelicais na categoria dos serafins, e o céu se abre para Ezequiel, para que Deus manifestasse a sua glória para o profeta. Quando os céus se abrem no Novo Testamento, é para o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. Ele estava pregando, os homens pegaram as pedras e começaram a atacar, mas antes de morrer, ele testemunha que quando ele olhou para o céu, ele viu os céus abertos e o Filho à direita do Pai. Porque todas as vezes que nós nos reunimos, Deus tem o interesse de manifestar sobre nós a sua glória. Mas a minha tristeza é saber que nem todos nós sairemos daqui, ou alguns sairão do término desse congresso e vai dizer: não senti nada, não vi nada, não aconteceu nada, não mudou nada. E não foi porque Deus não quis mostrar, não foi porque Deus não quis revelar, não foi porque Deus não quis se fazer sentir, foi simplesmente por causa da motivação que alguns vêm aqui. Qual é a nossa motivação de estar aqui? Qual é a nossa motivação de participar do congresso da UMAD-CG? A motivação de muitos hoje ao ir a um templo ou a ir a um evento é simplesmente ir em um evento. Muitos estão fazendo e farão desses dias aqui como um clube social, onde ele vai rever pessoas. Outros farão desses dias aqui como uma agência matrimonial, aonde ele vai arrumar o seu par perfeito, para quem sabe, talvez, a possibilidade de desencalhar. E não é errado, não é errado. Você pode sair daqui com a sua cara metade, mas não enquanto está acontecendo o culto. Deixa para depois, porque enquanto nós estamos aqui, o único que tem que ser conquistado por nós é a pessoa bendita do Espírito Santo. Outros estão vindo aqui como ele estivesse indo a um cinema para ver um filme que ele gosta. Outros vêm aqui com a motivação de assistir um espetáculo. Quer que o pregador seja um popstar, que faça atitudes ou tenha reações fenomenológicas, que seja um popstar, que faça alguma coisa que faz eles vibrar. E nós precisamos entender que este lugar aqui não é cinema, este lugar aqui não é casa de espetáculo. Este lugar aqui foi consagrado para esses dias ser o Peniel, um lugar onde nós temos um encontro face a face com Deus. Este lugar aqui também foi consagrado esses dias como a Betel espiritual, a casa de Deus, aonde nós temos um encontro com Ele e Ele se encontra com a gente, aonde eu falo com Ele e Ele fala comigo, aonde eu toco nele pela fé e Ele toca na minha vida, mudando toda a minha história, mudando toda a minha estrutura. Eu não estou aqui para matar minha curiosidade e para saber como é que está a igreja em Guarapuava ou como está o UMAD-CG. Eu estou aqui para me entregar à adoração ao Rei, ver a sua glória, sentir a sua glória, viver o manifestar da sua glória.
Só quantos querem a glória? Por 30 segundos, chame pela glória. Fala: Deus, eu não aceito sair daqui sem sentir o manifestar da sua glória. A segunda coisa que acontece nesse culto, a Bíblia diz que após o céu se abrir, fora visto o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba e pousar sobre Jesus. Todas as vezes que nós nos reunimos, o Espírito Santo, ele se manifesta sobre nós, através de nós e por nós. E isso aqui é interessante. Receber o Espírito Santo não é o privilégio de alguns. Receber o Espírito Santo agora é o privilégio de todos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e repousava só sobre alguns privilegiados, alguns reis, alguns sacerdotes, alguns profetas, alguns juízes. Depois que ele cumpria a sua missão, ele voltava aos céus. Mas ainda no Antigo Testamento, Deus fora usando os profetas para anunciar que haveria de chegar um tempo que o Espírito Santo viria e não voltaria mais. Ele ficaria com a gente e repousaria não só sobre alguns privilegiados, ele repousaria sobre todos. E quem profetiza com tanto dinamismo, com tanta eficácia a respeito disso, é o profeta Joel, no capítulo de número 2 e o versículo de número 28, quando ele é tomado por Deus e diz: e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Essa profecia foi confirmada pela pessoa do nosso Cristo. Antes dele ascender aos céus, ele tem uma reunião com os seus discípulos, aonde ele anuncia dizendo: gente, eu estou partindo, vou ter que deixar vocês. Os discípulos ficam tristes, dizendo: nós nos acostumamos com o Senhor, nós nos acostumamos com a sua presença. Para onde nós iremos agora se o Senhor não estiver com a gente? O coração está turbado e perturbado. Jesus percebe de forma perceptível que eles não estavam bem. Então Jesus diz: eu estou indo, mas não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam em mim também, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar. E se eu vos for preparar um lugar, virei outra vez buscar vocês. Porque tudo que eu quero é que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Mas isso não foi suficiente para consolar os discípulos, porque Tomé diz: Senhor, Senhor, nos mostra o caminho para que possamos te seguir, nos mostra. E Jesus olha para Tomé e diz: mas Tomé, tem estado há tanto tempo comigo e não sabe o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Filipe, toda afoito, diz: Senhor, já que o Senhor está indo para o Pai e nós temos a curiosidade de conhecer o Pai, nos mostra como é que é o Pai, nos fala como é que é o rosto dele, nos fala a característica dele. E Jesus olha para Filipe: ah, Filipe, não sabes tu que quem vê a mim, vê também o Pai? Que o Pai e eu somos um, que eu estou no Pai e o Pai está em mim, e tudo que eu faço é pelo Pai, e se não fosse pelo Pai, eu não fazia nada, Filipe. Quem vê a mim, está vendo também o Pai, Filipe. Mas ainda não é o suficiente para consolá-los. E Jesus continua dando as orientações para eles, a ponto de dizer: gente, olha só, para fim de conversa e vocês se alegrarem, eu estou indo sim, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos.
Tá ok? Vocês não vão ficar sozinhos, porque quando eu chegar lá, eu vou rogar, eu vou pedir insistentemente para que o Pai envie um outro Consolador. Um outro Consolador aqui é alguém que tem as mesmas características que eu. Da forma que eu amei, Ele vai amar. Da forma que eu curei, Ele vai curar. Da forma que eu multipliquei, Ele vai multiplicar. Da forma que eu dei paz, Ele vai dar paz. Da forma que eu dei vida, Ele vai dar vida. Da forma como eu fiz os milagres, Ele vai fazer milagres. Só que há um detalhe: eu fiz estando em um corpo físico. Este outro Consolador, que tem as mesmas características que eu, vai fazer o que eu fiz, mas Ele não vai ter um corpo personificado. Ele vai fazer através de vocês. É mais ou menos assim: Ele vai fazer o que eu fiz, mas Ele vai precisar de um corpo, e o corpo que Ele vai usar para fazer o que eu fiz é o céu. Levante a mão, por gentileza. Só você que acredita que o Espírito da verdade já está conosco, e Ele está à procura de alguém que está dizendo: eis-me aqui, Espírito Santo, faça a obra que o Senhor tem para fazer através da minha vida. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for para te exaltar. Toma aqui a minha boca, a minha voz, eu não preciso dela se não for para te louvar e anunciar o Evangelho. Toma aqui os meus pés, eu não preciso dele se não for para caminhar para a sua glória. Ei, há uma presença. Alaia, Shúria, Maia, Déria, Eriamachúria, Camarraia. Há uma presença aqui nessa casa. E essa promessa do Espírito Santo ocorreu e se tornou uma realidade em Atos, no capítulo de número 2, quando a igreja estava reunida, buscando a promessa que Jesus havia dito que aconteceria. Depois de alguns dias, eles se reúnem, depois de alguns dias que eles estão cansados, pois mudaram de posições de várias vezes na oração, eles se assentam, mas é de repente, quando eles estão assentados, unânimes em oração, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquela casa. Foi distribuída entre eles línguas repartidas como de fogo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E naquele dia, Pedro, com autoridade, poder e ousadia do Espírito Santo, pregou para uma multidão de turistas, e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus, confessando como Senhor e Salvador. Todas as vezes que nós nos reunimos, o Espírito Santo faz revista na casa. É mais ou menos assim: será que eu posso morar e também posso revestir essa casa? Será que eu posso habitar e me derramar nessa casa? Será que esse aqui eu posso distribuir para eles alguns dons espirituais? Será que esse aqui eu posso revelar os meus segredos e os meus mistérios? Ele faz revista nessa casa. E eu não sei se você acredita no que eu vou dizer agora. Desde quando nós chegamos aqui hoje, o Espírito Santo está sondando a nossa motivação. Ele está vendo o que está passando no nosso coração e na nossa mente. E Ele sabe que alguns estão aqui como se estivessem em qualquer outro lugar. Mas em contrapartida, Ele sabe que tem alguns aqui dizendo que não seja mais um evento,
Que não seja mais um congresso, que não seja mais uma reunião. Fala comigo, desperta o dom que há em mim, me tira da rasidade do oceano do Espírito, me faça conhecer os seus mistérios, me faça conhecer os céus pelo lado de dentro, me dá uma experiência nova para esses. O Senhor se apresenta para você agora. E eu acabo de ouvir aqui da parte de Deus, se essa igreja vir na adoração por 1 minuto, mostrando que de fato quer ter experiências com o Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor começa a se fazer sentir, te dando experiências novas a partir de agora, e você tem liberdade para isso. Eu ministro para esta igreja e para essa juventude que me ouve dons do Espírito. Receba o dom da palavra de sabedoria e ciência. Receba o dom de orar em línguas e ore em línguas pela primeira vez. Receba o dom de variedades de línguas. Receba o dom de interpretação de línguas. Receba o dom de curar os enfermos. Receba o dom de profecia. Receba o dom de sinais e maravilhas. Receba o dom da fé. Receba algo do Espírito Santo aqui e agora. Eu não sei se você acredita no que eu vou falar agora, mas eu vejo pedras brilhando, descendo e repousando sobre a cabeça de algumas pessoas que estão me vendo e me ouvindo. E os céus está dizendo: eu deposito sobre a vida de algumas pessoas dons espirituais. Pega, 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 pega. Ali atrás começou a pegar, pega, pega. Pega, pega, recebe. Pega. Deus não te chamou para ser frio, para ser gelado, para ser anêmico espiritual. Deus te chamou para ser cheio da graça, cheio da glória, cheio do fogo, cheio do poder do Espírito. Pega! Segura. A terceira coisa que acontece nesse culto. Ouve-se uma voz dos céus que dizia: o Pai fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Teologicamente, pastor Antônio, pastor Jaides, pastor Juliano, quando Deus diz, este é o meu filho amado a quem me comprazo, teologicamente, diante da multidão e diante do profeta, o Pai está dizendo, vocês estão aguardando o Messias, a promessa do Messias. Fique sabido por vocês, que Ele está no meio de vocês, e Ele é o meu filho, e eu me alegro de tê-lo como filho.
Teologicamente, Deus está confirmando a promessa do Messias através do seu filho que estava no meio deles. Mas humanamente falando, uma multidão e o profeta da época pôde ouvir do pai dizendo: gente, esse que acaba de sair das águas aí, ele não é mais um profeta, ele não é mais um líder religioso. Na verdade, ele veio religar a humanidade com Deus e Deus com a humanidade. Ele não é mais um filósofo que veio impactar o mundo com as suas filosofias. Gente, ele é o meu filho, e eu quero que todos vocês saibam que eu me orgulho dele. Humanamente, Deus está honrando o seu filho em público. Deus faz sabido por todos que Jesus não era qualquer um, que Jesus era o seu filho. Ele faz questão de honrá-lo diante dessa multidão. Mas o Deus que honra o seu filho em público diante da multidão é o Deus que no capítulo 4 o prova em oculto, porque está escrito: então foi conduzido Jesus ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O Deus que honra o seu filho em público é o mesmo Deus que prova o seu filho em oculto. Porque não foi uma opção de Jesus de dizer: eu agora vou para o deserto. Deus não colocou uma condição: escolhe se você quer ir ou se não quer ir. Simplesmente levou. E lá no deserto parece que Deus se retira. E ele fica sozinho, tendo a companhia do tentador, lhe fazendo propostas tentadoras constantemente, na intenção de colocar em dúvida a paternidade do Filho de Deus. Porque cada proposta, o tentador dizia: se tu és o Filho, se tu és o Filho, se tu és o Filho, se tu és o Filho. Não foi alguns dias, foram 40 dias e 40 noites, sendo provado em oculto. Ser honrado por Deus é muito bom. Todos nós queremos e gostamos. E eu tenho certeza que eu estou falando para todos que me ouvem, que já foi honrado por Deus de forma direta ou de forma indireta. Já foi honrado por Deus por uma função, foi honrado por Deus com uma promoção, foi honrado por Deus por nascer em uma família sadia, de equilíbrio, uma família bastarda. Foi honrado por Deus minimamente através de uma promessa deliberada, uma palavra direcionada que trouxe expectativa a respeito do seu futuro, uma promessa que te fez sonhar com dias melhores, uma promessa que te fez acreditar que um dia você seria aquilo que ninguém da sua família conseguiu ser. Uma promessa que te deu esperança sobre os dias que estavam por vir. Mas o grande problema não foi a promessa que você recebeu. O grande problema foi a expectativa que você colocou, achando que a partir da promessa feita, da noite para o dia, ela se cumpriria, do dia para a noite, ela se tornaria uma realidade. Mas parece que a partir da promessa feita, em vez das coisas acontecerem conforme Deus falou, aconteceram tudo ao contrário. Contrariedades te sobrevieram, perseguições se tornaram uma realidade, inverdades contaram a teu respeito, te desacreditaram, te colocaram em descrédito, venderam você como venderam a José, te lançaram em um poço. O deserto se tornou uma realidade. E parece que em meio a este deserto, o Deus que um dia te honrou através de uma palavra deliberada ficou em silêncio. E o que você tem diariamente é a companhia do tentador, lhe fazendo propostas tentadoras constantemente. Você não tem promessa, porque a sua realidade é essa.
E eu estou falando com gente aqui que tem promessas absurdas da parte de Deus, mas por essas promessas ainda não terem se tornado realidade, ou por elas ainda nem ter dado sinais que vão acontecer, você está praticamente desiludido. E se eu fosse pontuar em uma frase a oração de algumas pessoas que me ouvem, de alguns meses até de anos, eu pontuaria em todos os seus momentos de oração, quando você consegue orar no dia de hoje, é apenas: e as promessas, Deus? E as promessas? Cadê as promessas, Deus? Cadê as promessas? Cadê as promessas? Porque Deus disse que ia fazer, mas ainda não fez. Deus disse que ia te levar ao ministério, mas ainda não levou. Deus disse que ia te dar uma família, mas os anos passam, a família não vem. Deus disse que ia salvar, mas em vez de salvar aqueles que estavam perdidos, até aqueles que estavam salvos se perdeu. E as promessas, Deus? E as promessas? Pois bem, Deus interrompe o seu silêncio a teu respeito e toma minha boca aqui para dizer para alguém: foi eu que te conduzi até o deserto. E eu sei que as coisas não estão acontecendo conforme o planejado. Eu sei que as coisas não estão acontecendo conforme as expectativas que você colocara. Eu sei que em vez das promessas que eu te fiz acontecerem, contrariedades te sobrevieram, situações difíceis aconteceram. Você ainda está sofrendo com o luto de uma perda irreparável, e algumas vezes me questionou: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E por eu ter te colocado no deserto existencial, eu permaneci em silêncio até hoje. Mas eu interrompo meu silêncio porque eu não quero te perder. E para não te perder, eu falo contigo de forma íntima, e tu conheces a minha voz. Foi eu que permiti as portas se fecharem. Foi eu que frustrei os seus planos, frustrei as suas expectativas, porque eu não quero que as coisas aconteçam conforme o seu jeito. Eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito e da forma que eu quero. Foi eu que te levei ao deserto. E eu sei que o tentador está te fazendo propostas tentadoras constantemente, colocando em dúvidas as promessas que eu te fiz. Mas eu preciso que você entenda: eu permiti o deserto, mas não esqueci de nada que eu falei a teu respeito. Eu permiti situações desfavoráveis, mas me lembro de todas as palavras que eu falei que ia fazer em você, através de você e por você. O deserto é apenas um tempo para te preparar para viver o que eu já preparei para você, diz o Senhor. E é isso aqui que a gente precisa entender. Porque às vezes, pastor Samuel, Deus fala sobre o propósito, mas Ele não fala sobre o processo. Às vezes Ele fala sobre o processo, mas não aponta o propósito. Às vezes Deus faz a promessa, mas Ele não fala sobre a trajetória. Às vezes Ele fala sobre a trajetória, mas não fala sobre a promessa. Mas eu estou falando com gente aqui que Deus te falou o propósito, que Deus falou a promessa, mas não falou sobre o processo, sobre a trajetória. E você precisa entender que Deus permitiu tudo isto como um processo. E o processo dói, o processo machuca, o processo nos leva a ter incertezas a respeito do futuro. O processo nos amassa, o processo nos esmaga, o processo afasta amigos e revela inimigos.
O processo nos fere. Os processos trazem em nós um sentimento de inutilidade. O processo coloca em nós um sentimento de rejeição e de desprezo. O processo coloca em nós um sentimento de dúvida a respeito do nosso futuro. Mas quem não vive o processo jamais conhecerá o propósito. Quem não vive a trajetória jamais viverá a promessa. O deserto não te define. O seu momento não te define. A situação não define a tua história. Parabéns, você está no processo de Deus, mas este não é o teu fim. Receba, se você quiser, coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores o Senhor tem para a tua vida. Levante a mão, deixa ela levantada, deixa. Ó Deus, se é verdade que o Senhor tem coisas maiores para a vida de alguém que está me vendo e me ouvindo, e se essa palavra que eu estou pregando aqui, Senhor, no dia de hoje, se essa palavra que eu estou pregando aqui e agora é uma palavra revelada para alguém que está presente aqui e está passando pelo processo permitido pelo Senhor, conduzido pelo Senhor, por favor, Deus. A Bíblia diz que as pessoas acreditavam no que Filipe pregava, porque a sua pregação era acompanhada por sinais. Nos dá um sinal agora, que o Senhor está nessa palavra. Desça sobre nós em forma de poder. E aonde houver alguém que tem promessas absurdas do Senhor, que estava quase desistindo, renova ele, renova ela agora nos próximos 30 segundos. E o Senhor tem liberdade para isso. Olha o Espírito Santo te envolvendo no manto da sua glória agora. Porque alguém está dizendo: eu estou no meu limite. Os céus gritam para você: suporta. Eu não aguento mais. Suporta. As minhas forças se esvaíram. Suporta. O desânimo tomou conta da minha fé. Suporta. Eu estou com dúvida a respeito das promessas. Suporta. O tentador está me fazendo propostas tentadoras. Suporta. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Se você acredita, adore, 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 adore. Vocês estão preparados para o que Deus vai fazer aqui? E agora, quantos estão preparados? Há um mistério aqui nessa casa. O inferno fez uma reunião
marcando uma data para se confraternizarem pela desistência de alguém. Mas Deus chegou nessa casa aqui, está pegando na mão de alguém e está dizendo: eu frustro, eu decepciono a festa infernal e digo para o mar de CG: não haverá desistência, não haverá desistência. Ai, veio uma palavra na minha mente aqui e agora: resistência, resistência. Deus está te dando resistência. Olha aqui para mim. Prepara-te. Eu já encerro. Entrega a minha oportunidade. Ninguém cai de paraquedas. Todos têm uma história. E você está construindo a sua. E o processo da construção de uma história nos deixa marcas e nos deixa cicatriz. O problema é que nos veem sendo honrado em público, mas poucos são aqueles que nos veem sendo provado em oculto. Vêm as nossas vitórias e até em alguns momentos as invejam. Em alguns momentos dizem: porque ele, porque ela não merece. Mas não sabe as lutas que você já passou em oculto. Eu estou falando com jovens que, além de ter promessas, têm sonhos. E pelo tempo se passar e as promessas e os sonhos não acontecerem, de fato desanima. Até porque a esperança demorada enfraquece a fé. Pastor Samuel, todas as vezes que eu vou pregar em algum congresso a partir da envergadura da UMAD CG, eu estava sentado aí. E Deus me levou há 14 anos atrás, lá na cidade de Porto Seguro, Bahia. No início da minha fé, morava em uma casa de tábua, junto de bar, em um despenhadeiro. A casa ficava em cima. E a minha mãe, pastor Antônio, plantava pimenta do reino. E pimenta do reino tem ramas, então ela colocava estacas. A casa ficava no alto e para baixo era um monte de pimenta do reino plantada através das estacas. Eu, no início da fé, buscando a Deus, querendo saber em qual área Ele ia me usar, eu descia para lá, passava o dia todo em oração, levava a Bíblia e dizia: Deus, me faça entender a sua palavra, me faça entender a sua palavra.
me faça entender a sua palavra. E aí eu pegava um frasco de perfume, me virava para as estacas de pimenta do reino, pastor Jaidson, e começava a pregar para as pimentas dos reinos. Pregava, mas pimenta do reino não chorava, pimenta do reino não levantava a mão, pimenta do reino não se convertia. Muitas vezes essa mesma rotina. Uma vez, eu lembro como se fosse hoje, eu abri a Bíblia, fiquei de joelho no chão, coloquei a cara na Bíblia no chão e dizia: Deus, me usa, me faça entender as suas palavras, me faça um pregador do Evangelho, me faça um pregador. Naquele dia eu adormeci com a cara na Bíblia de joelho. Eu fiquei alguns minutos adormecido naquela posição, e ao adormecer, Deus me levou a uma multidão. Eu estava no púlpito, estava pregando. Na hora do apelo veio um monte de almas. Eu acordei, mas queria que isso tivesse se tornado uma realidade. Mas foram 14 anos para isso acontecer. Me vê nos grandes púlpitos desse Brasil, mas não vê as lágrimas, não vê os processos, não vê as dores, não vê os tropeços, não vê os erros, não vê as falhas, não vê os preços, não vê as lágrimas, não vê as orações, não vê as buscas, não vê as inverdades, as calúnias, não vê as perseguições. Eu estou falando pra gente aqui que tem chamada, tem promessa. É de Deus a tua chamada, é de Deus a tua promessa, mas o que você está passando é um processo, e Deus está te dando resistência, porque o seu momento não te define, e você ainda viverá coisas maiores. Se você acredita nisso, vem na adoração, vem. Agora eu quero saber quem foi o alvo desta mensagem. Uma palavra, uma frase, alguma coisa falou com você. Se você é alguém que tem chamada igual a eu, se você é alguém que tem promessa igual eu tenho, mas passa pelos processos e pensa em desistir, e esta mensagem foi como uma flecha de Deus na sua alma. Saia do seu lugar e venha até o altar, que eu quero orar com você. Mas venha logo. Isso, não espere o primeiro vir para você vir. Venha. O pastor serviu para acrescentar os meus conhecimentos, edificou a minha fé, mas nada falou comigo. Fica no seu lugar. Mas se alguma coisa falou com você, venha, e venha logo. Venha. Olha isso, é o poder da palavra. Pode vir, ocupa esse espaço que tem gente lá, pode vir. Essa luta me matar, o desespero me tomar, mais pressão que seja. Pode vir mais pra frente, pode vir. Tem mais gente vindo lá, não vai dar pra todos. Vem, pode vir aqui mais pra frente, pode vir. Na palma de suas mãos. Fala pra Deus agora onde está doendo. Fala, Deus, lembra da promessa, Deus. Fala agora pra Ele, lembra da promessa, Deus. O desespero me domar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você crê? Você crê? Eu creio. É só um processo.
Mas antes de orar, dá licença aqui. Dá para pisar aqui em cima? Dá. Eu gostaria que abrisse aqui, por gentileza. A gente já ora junto. Abre aqui. Porque eu quero aqui junto comigo, aqui nesse corredor, junto comigo, você que tem uma promessa extraordinária, e você sabe disso. E as promessas de Deus já estão atrasadas na tua vida. Não porque Deus desistiu de cumprir, e sim porque você não suportou passar por alguns processos. Você desistiu e acabou saindo do caminho da promessa, e acabou se perdendo de Deus. Mas Deus, Ele não te perdeu e não quer te perder. E para não te perder, Deus te perdoa, porque Ele prefere te perdoar do que te perder. Aonde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus, voltar para o caminho da promessa hoje e receber o abraço do Espírito Santo? Saia do seu lugar e vem aqui na frente junto comigo, porque eu quero orar especialmente por você. Cadê a primeira pessoa? Eu estou te esperando aqui em 1 minuto. Vem. As promessas estão atrasadas. As promessas se atrasaram. Mas se você voltar hoje e agora, Deus vai começar a cumprir todas elas, uma a uma. Cadê a primeira pessoa? Vem. Eu estou em 40 segundos e estou te aguardando, e eu sei que você está aqui. Vem. Vem, o Senhor está te chamando. Eu estou em 30 segundos. Não resista ao chamamento de Deus para a tua vida nessa noite. Vem. Vem. Os anjos já estão começando a ensaiar no céu para festejar o seu retorno. Eu estou te aguardando. Vem. Oh glória. Oh glória, eu estou em 15 segundos e eu estou aguardando você voltar hoje para o caminho da promessa. Aqui está. Aqui está. Eu estou esperando a segunda pessoa. Aqui está a segunda. Eu estou esperando a terceira pessoa. Vem. Vem. Aqui está a terceira pessoa. E eu estou esperando a quarta pessoa. Vem. Vem. Vem a quarta pessoa. Cadê você? Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Eu estou aguardando a quarta pessoa. Eu ouço barulhos de correntes caindo ao chão agora. Eu ouço barulhos de algemas se abrindo. E Deus está dizendo que está quebrando as correntes que te prendem, abrindo as algemas que te aprisiona. Vem. Receba força e venha. Cadê a quarta pessoa? O Senhor está te chamando aqui e agora. Cadê você? Vem. Vem. Olha só, a parábola do filho pródigo está na Bíblia para pontuar o seguinte: não importa o que você fez, apenas volte para a casa do Pai. Cadê a quarta pessoa? Vem. 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 Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Pode fechar o corredor. Todavia me alegrarei. Pastor Samuel, vem aqui. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Às vezes Deus nos abraça
por intermédio do abraço de alguém. Se você tem comunhão com seu irmão, com sua irmã, abraça ele aí agora, abrace ela. Você não sabe os desertos, o quanto ele e ela está sendo provado no oculto. Mas abrace aí agora. E durante 1 minuto ora com ele, ora com ela, vai. Diga a Deus, ajude ele, ajude ela. Cumpra as promessas que o Senhor fez para ele, Deus. Cumpra as promessas que o Senhor fez para o Samuel. Da mesma forma que um dia, como o Senhor honrou em público fazendo promessa, começa a cumprir as promessas em público também. Porque os teus planos, Senhor, na vida desta igreja, na vida dos teus servos, na UMADCG, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guarapuava, na Missão Boas Novas, não se frustrarão. Não se frustrarão, Deus. Ore e diga a Deus, não deixe os seus planos se frustrar. Não se frustrarão. Ore. Não se frustrarão. Não se frustrarão, meu. Os planos de Os planos de Deus não se Deus frustrarão sobre a sua vida. ninguém impedirá. Ore. Pode o vento soprar, Ore. a terra pode se abalar. Pode se levantar em força. Pode torcer contra. Pode até orar ao contrário. Mas foi Deus que te colocou nesse negócio. É por isso que Ele honra a partir dessa noite. Mas esse congresso da UMADCG dizendo: os teus planos não se frustrarão. A terra pode se abalar, mas se Deus tem plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Ore por ele, ore por ela. Deixa Deus te usar aí agora. Receba a palavra de profecia e profetiza. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Agora é só quem vem ali, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem. Se frustrarão. Sou eu aqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Não se frustrarão. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impede. Não se frustrarão. Não. Não se frustrarão. Vai acontecer na vida de vocês. O Deus que honrou em público fazendo a promessa é o Deus que vai cumprir as promessas em público. Pode o vento soprar, O vento pode soprar, a terra pode se pode te conduzir ao deserto, mas os planos de Deus não vão impedir, pastor, não vão. Não vão. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ore por 1 minuto, ore com ele, ore com ela e agora vai. Ore. Diga a Deus, mesmo sem entender, eu acredito. Mesmo no deserto eu acredito. Mesmo no processo eu acredito. Eu vou continuar acreditando até viver o propósito.
Ore, porque enquanto você ora, Deus te renova. Enquanto você ora, Deus te restaura. Enquanto você ora, eu oro pelas vidas aqui que reconcilia com Jesus, Pai. Aqui estão essas tuas servas que refaz aliança contigo hoje. Perdoa os pecados, apaga as transgressões aqui do teu servo também. Seja com ele, dê permanência, dê resistência na tua presença. Que eles resistam às dificuldades, às contrariedades, às intempéries, às vicissitudes. Que eles resistam os processos, que eles resistam os desertos, para viver o seu extraordinário propósito. Senhor, se não for pedir muito, venha sobre nós aqui hoje, nessa noite ainda, em forma de renovo, e nos renova para que possamos continuar a nossa caminhada. Recebam renovo de Deus, recebam renovo de Deus, recebam renovo de Deus, recebam renovo de Deus, recebam renovo de Deus. Eu digo Mad CG e você diz: Deus me chamou para viver coisas maiores. Eu digo Mad CG e você diz: Deus me chamou para viver coisas maiores. Eu digo pela terceira vez o Mad CG e você diz: Deus me chamou para viver coisas maiores. O Mad CG, o Mad CG. Eu faço parte da união da mocidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guarapuava. Eu sou o Mad CG. Deus, será que eu vou perecer? Aleluia. Oh, glória. Volte ao seu lugar, tributando ao Senhor louvor, adoração. Adore ao Senhor enquanto você retorna ao seu lugar. Tribute a Ele louvor. Até que não estás me vendo, lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer. Adore ao Senhor. Amanhã vai ser bem melhor. Pode declarar conosco. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Isso é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Ele, único digno de honra, glória.